que muitas vozes gravadas em fitas cassetes ou imagens podem ser produzidas pela mente do homem. Se o homem pode produzir imagens de uma película de fotografia, é possível também que ele possa produzir imagem na tela da TV. É possível que a mente faça isso. Mas, independente de ser paranormal ou ser médium, todas as pessoas são médiums ou todas as pessoas são paranormais? No próximo slide. Façamos uma clara definição de médium, quem é, quem não é. Essa palavra médium foi criada por Allan Kardec. Ele é o autor da palavra. Existe um dicionário na França que dá o direito de autoria. O vocabulário espírita está todo nesse dicionário dos dicionários de França. E lá está o direito autoral Allan Kardec da palavra médium. Se nós quisermos usar a palavra médium para outra coisa, é problema nosso. Mas ela foi criada assim pelo seu autor, portanto deve ser respeitada. Aí, nessa passagem, Allan Kardec define o médium de uma maneira especial, a pessoa dotada de faculdade especial. Isso é um texto tirado do livro dos médiuns que ele escreveu. No item 61, veja como é claro. Para que o fenômeno se produza, o fenômeno mediúnico, faz-se mistério a intervenção de uma ou de muitas pessoas dotadas de especial aptidão. Se a aptidão é especial, é porque não é comum. Designada pelo nome de médiuns. O nome dos cooperadores em nada influi, a não ser que entre eles se encontrem alguns médios ignorados. Olha o que ele diz. Quanto aos que não têm mediunidade, a presença dele nenhum resultado produz, pelo mesmo, pode ser mesmo mais prejudicial que útil pela disposição do espírito que se encontre. Por que eu trouxe esse assunto? Porque no meio espírita se vulgarizou a ideia de que todo mundo é médium. Isso foi um prejuízo científico para o movimento espírita mundial. Porque vem a ciência que estuda esses fenômenos e prova que nem todo mundo é médium. E eu queria deixar claro aqui que Allan Kardec não disse que todo mundo é médium. Quem disse são os espíritas. Eu fiz uma pesquisa e encontrei 38 passagens na codificação kardeciana, onde Kardec afirma que nem todo mundo é médium. 38 passagens. Eu trouxe apenas algumas. E existem escritores espíritas que ensinam errado. Isso é um pouco grave, porque desatualiza o conhecimento espírita perante a ciência. E esse não foi o propósito do codificador do Espiritismo. Pode passar ao próximo. A definição de médium de Allan Kardec está no item 59. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por este fato médium. Essa faculdade inerente ao homem não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Tem raros que nem os rudimentos possuem. Aí ele diz, pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Aí, por causa dessa passagem, todo mundo é médio. Não é verdade. Se tem raros que não tem, tem muitos que não tem. A população da Terra no tempo de Allan Kardec era 1 bilhão de pessoas. Hoje a população do globo é 7 bilhões. Pelo menos hoje tem 7 vezes mais gente que não é médio do que no tempo dele. Ele próprio, Allan Kardec, não foi médio de nada. Todas as construções mediúnicas da codificação espírita foi construída com a mediunidade dos outros, não dele mesmo. Eu sou espírita, por exemplo, há mais de 30 anos. Não sou médium. Nunca vi um espírito. Não ouço vozes. Não tenho mediunidade. Só sinto arrepios quando estou com frio. No entanto, eu creio nos espíritos mais do que muitos médiuns que eu conheço. O meu conhecimento não é pela mediunidade própria, é por pesquisa, por estudo, por convicção. É uma outra confusão que se faz. Mediunidade não é sinônimo de espiritismo. Existe mediunidade sem espiritismo nenhum. Embora não pode existir espiritismo sem mediunidade. Porque o espiritismo, para existir, precisa dos espíritos. E para os espíritos se comunicarem com a Terra, precisa dos médiuns. Não pode existir espiritismo sem espíritos, porque o espiritismo é o conhecimento dos espíritos trazidos para a Terra. Mas Allan Kardec foi muito pedagógico, bastante científico, e não fez a confusão entre mediunidade e paranormalidade. Quem fez essa confusão
foi o movimento espírita que estuda pouco ciência. Passamos ao próximo slide. A confusão maior está a partir do livro dos Espíritos, nessa questão de número 459. Influi os Espíritos em nosso pensamento e nossos atos? A pergunta diz, muito mais do que imaginais. Influi de tal ponto que muito frequentemente são eles que nos dirigem. Aí os Espíritos estão vendo que todo mundo é médium? O problema é que nós confundimos influência dos Espíritos com mediunidade. Uma coisa é influência, uma outra coisa é mediunidade. Influenciado todos nós somos, mas médium somente é, conforme o conceito anterior, aquele que sente a influência. Porque você pode ser influenciado sem sentir. E muitos esquecem de prestar atenção que a questão 459 está debaixo de um título: influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. O que é uma coisa oculta? É uma coisa que não é sentida ou percebida. Os espíritos podem influenciar todo mundo ocultamente, mas nem todos são capazes de sentir. Quem sente é médium, em maior ou menor grau. Por isso você pode dizer, mas não deve, que todos são mais ou menos médios. Mas na classificação nem todos são. Os espíritos podem me influenciar, mas eu não sinto, porque eu não sou médium. Se fosse médium, sentiria a influência. As ondas artesianas estão nessa sala, mas elas só são captadas por um rádio, se eu ligar o rádio na frequência. As ondas fazem sua influência normal aqui nesse ambiente. Mas se não tiver um aparelho para sintonizá-la, ela não é percebida. Ela não funciona. Então nós confundimos a influência dos espíritos com mediunidade. Essa confusão foi que generalizou a mediunidade e transformou a ideia de que tudo é mediúnico. Isso, a nosso ver, é um grande prejuízo. A influência é uma ação. A mediunidade é uma faculdade. Veja onde Allan Kardec foi achar os paranormais. As pessoas qualificadas de elétricas podem ser consideradas médiums. Essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem operar sem o concurso de outros espíritos. Não são, portanto, médiums no sentido que se atribui essa palavra. Quem é o homem elétrico de Allan Kardec? É o sensitivo da parapsicologia. Porque na época que ele construiu o pensamento espírita, a eletricidade estava dando seus primeiros passos. E se acreditava erroneamente naquela época que muitos fenômenos paranormais estavam atrelados às leis físicas da eletricidade. Os paranormais sensitivos eram chamados de homens elétricos porque produziam esses fenômenos como Uri Geller, como Masuaki Kyota, como os magnetizadores também faziam. Allan Kardec separou. E como toda a ciência avança, hoje os homens elétricos são chamados de sensitivos. Veja que ele classificou os homens elétricos como portadores do fenômeno de si mesmos. E não os considerou médicos. E ainda fez a pergunta aos espíritos. E os espíritos didaticamente concordaram com a ciência. O próximo slide. Veja nesse item 232 como fica claro. O item da influência dos médicos. Fora erro acreditar alguém, veja, é errado pensar, que precisa ser médium para atrair assim os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço. Temos-nos incessantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos conforme os atraímos ou repelimos. Acrescenta Allan Kardec. A faculdade mediúnica em nada influi para isto. Ela mais não é do que um meio de comunicação. É o que estávamos dizendo. Influência é uma coisa, mediunidade é outra, totalmente diferente. A mediunidade não tem nada a ver com influência. Ela é um meio de você se comunicar com essa influência. E é erro pensar que tem que ser médium para ser influenciado. Porque influência pode ser oculta. Próximo. Para entendermos um pouco dessa realidade espiritual com a Terra, nós estamos fazendo aqui uma imagem compreensível, porque não é tão simples. Vamos raciocinar a nossa percepção do espaço, do tempo, do além e da nossa consciência.
para entendermos como as consciências sem corpos